A história da Amazônia Antiga é mais rica do que se pode imaginar. Ela é contada em livro a partir de pesquisas do arqueólogo e professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Góes Neves. Estudos indicam que a ocupação da floresta chega a 12 mil anos. O Brasil sempre viu a Amazônia como um lugar desabitado. Nos anos 70, na época da ditadura militar, o governo tentou desenvolver e ocupar a Amazônia a qualquer custo, abrindo estradas como a Transamazônica e construindo usinas hidrelétricas como o Tucuruí. A mentalidade que existia naquela época e que era repetida pela propaganda oficial era que a Amazônia era uma terra sem gente para uma gente sem terra. A narrativa do arqueólogo Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, está na série Amazônia, Arqueologia da Floresta, do canal Sesc TV, dirigida por Tatiana Toffoli. Disponível no YouTube, ela traz a história antiga da Amazônia. Do mesmo modo que existe uma história antiga lá no Mediterrâneo, na Europa, por que não pensar no Oriente Médio numa história antiga aqui para esse lugar que é o Brasil hoje em dia, né? Existe uma história que é muito mais profunda, mais antiga, que tem dezenas de milhares de anos e que começa quando os primeiros ameríndios chegaram aqui, né? Certamente há mais de 12 mil anos atrás. Nós temos alguns sítios arqueológicos com condições excepcionais de preservação, que são algumas cavernas, aqui no Brasil e também na Colômbia. Isso quer dizer que esses primeiros povos só viviam em cavernas? Não. Mas, na verdade, cavernas, elas criam microambientes protegidos, né? Elas são fisicamente protegidas pelo próprio teto da caverna, então a ação das intempéries, da erosão, ela é muito menos intensa, né? Em cavernas a gente encontra condições de preservação de materiais arqueológicos que são muito melhores. Há 3 décadas, o arqueólogo realiza pesquisas em diversas regiões da Amazônia. Há 15 anos, ao lado de especialistas em fauna, flora e outros elementos, escava o sítio arqueológico Monte Castelo, no rio Guaporé, Rondônia. O trabalho ali iniciou em 83 com o arqueólogo gaúcho Henrico Miller. A ilha de rio coberta de mata é, na verdade, um sambaqui. Comum nas regiões litorâneas, é um depósito de conchas e terra que revela informações importantes sobre povos antigos. Em alguns sambaquis da Amazônia, nós encontramos cerâmicas muito antigas, como é o caso do sambaqui Monte Castelo, onde a gente está trabalhando, que está no coração do continente. A gente tem cerâmicas que chegam a mais ou menos 5.800 anos atrás. Isso é uma coisa muito interessante, por algumas razões. Primeiro, porque as cerâmicas mais antigas de todo o continente americano estão na Amazônia, e também tem algumas no litoral do Caribe, na Colômbia, e no litoral do Pacífico, no Equador, mas são todas regiões tropicais. Estes aqui são todos vestígios da Amazônia Antiga, fragmentos de cerâmicas que foram encontrados em regiões onde hoje ficam os estados de Rondônia e do Amazonas. Para chegar e descobrir esses marcadores do tempo, é fundamental a participação dos indígenas que vivem nessas regiões. Aqui, por exemplo, a gente tem peças que têm pelo menos 1.200 anos de história. Nós viemos para caçar aqui, daí nós vimos o buraco aí, feito, né? Tampado com lona. Daí tinha uma carta escrita que eles tinham deixado. Quando eu cheguei, daí minha mãe falou que o arqueólogo que tinha feito a escavação aqui tinha ido lá visitar eles lá. Falar o que era essa escavação, qual que era o significado dela, né? Qual que era a pesquisa que eles iam fazer. Às vezes, assim, conversando com as pessoas que vivem no entorno, a gente pergunta onde é que tem terra preta? Porque o pessoal gosta de fazer roça, cultivar nesses solos escuros, nas terras pretas, que são sítios arqueológicos. A gente chega naqueles lugares e vê o material cerâmico aflorando. Na verdade, as cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas primeiro na Amazônia. O que é muito interessante é que essas cerâmicas antigas são diferentes entre si. Então parece que a cerâmica foi inventada mais de uma vez. Isso é muito interessante também, por quê? Porque quando a gente olha para a Amazônia hoje aqui no Brasil, a gente tem uma relação de colonialismo interno, né? As pessoas acham que é uma região atrasada, que tem que ser desenvolvida a qualquer custo, né? Como se os trópicos estivessem sempre condenados a ter uma posição periférica, né? no concerto das nações, digamos assim. E se a gente olhar para a arqueologia, o que a gente vê é justamente o oposto, que uma série de inovações importantes aconteceram primeiro na Amazônia
e depois se espalharam para o resto do continente. As descobertas estão no livro Sob os Tempos do Equinócio, 8.000 anos de história na Amazônia Central. Equinócio é como chamamos a linha do Equador, que define os trópicos. Os povos ameríndios estavam ali há muito tempo e, assim como os que viviam na Cordilheira dos Andes, onde hoje ficam Peru e Bolívia, criaram sistemas políticos e agrícolas. A investigação sobre plantas que eles consumiam sugere que a floresta que se vê hoje foi modificada por esses povos, que manejaram cultivos. Algumas unidades de conservação, não só na Amazônia, mas em outros lugares aqui do Brasil, elas têm um uso muito restrito. Não pode ter ninguém morando ali, né? Nem indígenas, por exemplo. Para nós, arqueólogos, isso não faz sentido, porque essa diversidade, essa biodiversidade que a gente quer preservar, se nós tivermos corretos, ela resulta também dessas populações. Então, se a gente expulsa esses moradores ribeirinhos, quilombolas, indígenas, uma outra coisa vai acontecer, né, no processo de evolução com aquele ambiente, não aquilo que a gente queria preservar. Se a gente olhar para o mapa da Amazônia hoje, na região do Arco do Desmatamento, que vai desde o leste do Pará até o leste do Acre, a gente vai ver que o que sobrou de floresta em pé hoje em dia é basicamente terra indígena. A gente vive num mundo hoje em dia que valoriza a padronização, a homogeneização, né? E na verdade, essa nossa crença na padronização, ela está levando talvez à destruição do mundo, a um impacto socioambiental que é muito grande. Então tem uma lição importante para aprender, e de novo, a arqueologia pode contribuir, mas a gente tem que ouvir os povos da floresta, porque eles estão falando isso para a gente desde sempre, que é a valorização da diversidade.